De hoje aqui é trazer um case para a comunidade de um projeto que a gente fez há alguns anos. Criar um sistema de promoções, né? A gente usou o WordPress para isso, né? Esse case basicamente uma landing page para cadastro de campanhas promocionais, né? Que geravam números da sorte, né? E a gente usou o Custom Post Type e o plugin de ACF para dar uma solução para resolver esse problema aí que chegou para a gente. Bom, vou apresentar aqui. Sou Anderson Torres, né? Já trabalho com a tecnologia aí desde 95. Comecei nessa área como designer gráfico, depois aprendi a programar, comecei a desenvolver sites, bem no início ali dos anos 2000, quando começou a chegar a internet no Brasil mesmo. Eu fui tech lead numa agência digital, né? Que foi onde a gente desenvolveu esse trabalho que a gente vai apresentar hoje. Sou pós-graduado na área de front-end e hoje sou desenvolvedor full stack especialista em WordPress. Opa, Apresentar pessoal, o boa Fernando. noite. Sou o Fernando Lara, trabalho também com WordPress aqui. Iniciei meu trabalho no time do Anderson, grande mestre. Atualmente sou coordenador de programação, eu tenho uma experiência principalmente com front-end, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, e atualmente trabalhando mais com as animações em JZap. Você tá mudo, Wesley. Desculpa aí, pessoal. Prazer todo mundo aí. Sou Wesley, sou especialista na parte de back-end aí. Trabalho, né, na criação de temas e também plugins, trabalho com a conexão com APIs externas e principalmente com a ACF, né? É um dos cases que a gente vai apresentar hoje, envolvendo ele. Bom, deixa eu só fazer uma breve interrupção aqui, antes de vocês continuarem. Está com um probleminha no chat, parece que a live está classificada como conteúdo para criança no YouTube, e aí eles bloquearam o chat, não está tendo como comentar. Eu vou achar uma opção, e no final da apresentação a gente abre, e aí vocês mandam suas perguntas, tá bom? Perfeito. Boa. Bom, então, a gente, nessa época a gente trabalhava junto, eu, o Wesley e o Fernando, eu estava ali gerenciando a equipe, e a gente recebeu esse desafio de desenvolver uma landing page para a sustentação de uma campanha promocional. Essa campanha era para o Dia das Mães, né, de uma indústria de alimentos do estado de São Paulo. Essa campanha ia sortear uma viagem com acompanhante, né, com tudo pago. Bom, Fernando, se ele quiser colocar ali, né, como a gente trabalha em agências, são sempre muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Isso chegou para a gente assim com um prazo bem curto, né? Se Fernando quiser falar um Exatamente. pouquinho sobre. É um contexto importante desse projeto aqui que vai ditar muita decisão que a gente tomou nele, que a gente tinha um tempo curtíssimo de tempo para fazer tanto front quanto back desse site. Então, muitas soluções que a gente encontrou foi exatamente pensando nisso, que a gente tem, acho que era menos de uma semana, a data exata não lembro mais, mas era um tempo muito curto para a gente fazer ambos back-end e front-end para essa campanha. Exatamente. Bom, aí vocês vão ver por que às vezes parece, pô, uma semana parece que é muita coisa e tal. Não lembro se foi realmente uma semana, acho que vai até um pouco menos. Então, Mas nessa uma semana a gente tinha que desenvolver equipe de design trabalhar, né, para desenvolver um layout para essas páginas, equipe de conteúdo escrever os copies, né, os textos que iam entrar nessa página. A gente tinha que programar essa página e devolver para o cliente para ele aprovar para a gente conseguir colocar isso no ar, porque essa campanha tinha uma data que ia acontecer, ela tinha prazo para começar e prazo para terminar. Então, é o que o Fernando falou, isso determina muito as decisões que a gente vai tomar, né? A gente tem que fazer isso funcionar, né, em período pequeno de prazo pequeno, né? Acaba sendo a realidade, né, do desenvolvedor. Trabalha com um, outro projeto ao mesmo tempo, então tem que conciliar isso. Isso normal, né? Então, assim, a gente recebeu as regras de negócio, o que a gente tinha que fazer, né? Então, a promoção ia acontecer entre os dias 15 de abril e 31 de maio, ela ia durar mais ou menos um mês e meio. Né? Podem participar dessa promoção as pessoas físicas com CPF válido, né? Maiores de 18 anos, né? As pessoas tinham que ter mais de 18 anos, né? Quando elas fizessem esse cadastro, e domiciliados no estado de São Paulo.
Por aí vocês já vão vendo que tem umas regrinhas que a gente tem que seguir, né? Seria gerado o número da sorte, né, para cada produto comprado. A gente não falou aqui, mas essa campanha era para uma indústria de alimentos, tá? Então, que tem vários produtos, né, que são vendidos no supermercado. Então, a campanha basicamente era a pessoa comprava esse produto, produtos da marca, e ela tinha que se cadastrar para concorrer a essa viagem, né? Seria gerado números da sorte para cada produto que essa pessoa comprasse, e ela ia concorrer a essa viagem. Não existia limite de números da sorte participante, né? Ele poderia comprar quantos produtos quisesse participar, cada produto ia gerar um número da sorte. O participante precisava adicionar a foto do cupom fiscal com os produtos comprados, né? Justificar que ele realmente tinha comprado produtos da marca, informar as quantidades de produtos que ele comprou, né? Informando o código de barras do produto adquirido, né? Ou seja, cada produto ia gerar um número da sorte para o participante. Informar o nome do estabelecimento onde os produtos foram comprados. Isso a gente usou depois para fazer uma estatística, né, de onde, né, de qual estabelecimento estava vendendo mais dos produtos da marca, né? Uma curiosidade mais do cliente mesmo. Após o cadastro, né, que a pessoa faz nessa landing page, será enviado para ela por e-mail, né, os números da sorte, para identificação do número da sorte contemplado, né, ou seja, quando o sorteio, foi extraído 5 primeiros prêmios da extração da Loteria Federal, né, dia 5 de julho, né, não lembro exatamente se foi esse dia, seguindo algumas regras descritas no regulamento. Mais para frente eu vou apresentar essas regras de como foi sorteado esse número. O consumidor, né, o participante, ele vai ter que guardar consigo as embalagens, né, bem como notas fiscais compostais para comprovar que se ele realmente ganhou, ele comprovar que ele comprou o produto da marca. O consumidor sorteado poderá perder o direito ao prêmio se deixar de apresentar todos os códigos de barras fiscais, né, sobre o seu CPF durante o período da promoção. Ou seja, se ele não atender os pré-requisitos da promoção, ele pode ser desclassificado, né? Se ele for sorteado e não atender os pré-requisitos, ele pode perder o prêmio. Né? O que aconteceu, que nós vamos explicar para vocês aí mais para frente. Precisa ter documento com regulamento completo e certificado de autorização SECAP para a realização da promoção. A gente colocou essa informação aqui porque uma promoção como essa, que atende, por exemplo, um estado inteiro, não é uma promoção pequena, é uma promoção que precisa ser regularizada e existe um órgão, né, do governo que regulariza e fiscaliza esse tipo de promoção, tá? Então não é uma coisa que é feita assim aleatória, é uma coisa que tem autorização para ser feita. Então tinha um documento, que era esse documento da SECAP, com autorização para que essa promoção pudesse ser realizada. Vocês querem completar alguma coisa, Fernando e Wesley? Nesse caso, não. E você, Fernando? Eu acho que é sobre as regras de negócio, é isso mesmo, Enes. Beleza. Então, vamos continuar aqui, né? Bom, a gente viu as regras. De acordo com essas regras que a gente viu, a gente mapeou quais os campos a gente precisaria fornecer nesse cadastro, né? O participante precisaria fornecer para a gente essas informações, ou seja, o nome completo, o e-mail, né, para a gente entrar em contato. Essa pessoa ia receber por e-mail os números da sorte, o CPF, a gente precisava do CPF e colocar um validador de CPF, né, para a gente certificar que não era um CPF inválido, né, não era gerado, né. Data de nascimento, essa pessoa precisava ser maior de 18 anos, por isso a gente colocou esse campo de data de nascimento. Telefone com DDD, o celular, né, então a gente escolheu usar o celular. Lista das cidades de São Paulo, a gente colocou a lista em ordem alfabética, como estava restrita ao estado de São Paulo, a gente já pegou a lista de todas as cidades e fez um campo seletor com todas essas cidades, né? A unidade federativa, né, o estado sempre vai ser de São Paulo, então a gente nem usou esse campo. A gente precisava ter um aceite de termos, né, da regulação, a pessoa precisava aceitar, né, todos os termos da promoção, aceitar a política de precisidade da empresa, né, da indústria, né, de alimentos que estava promovendo essa promoção. Precisava fazer o upload da imagem com os códigos de barra, né, com a foto do cupom fiscal contendo o código de barra, né, e o nome do produto que foi comprado, né, para justificar que ela realmente comprou aquele produto. Marcar que ela estava ciente que ela deveria guardar esses cupons fiscais, né, caso a pessoa ganhasse, ela tinha que justificar.
e colocar o nome do estabelecimento onde que os produtos foram adquiridos. Bom, diante disso a gente fez não é exatamente esse, tá, esse formulário, tá? A gente só fez uma cópia aqui mais ou menos de como é que ele foi, mas a gente criou mais ou menos um formulário, né? Foi desenhado dessa forma pela equipe de design. Depois o Fernando trabalhou no front-end desse formulário, então mais ou menos essa carinha. Bom, vou passar aqui agora para as regras de Mas eu geração queria do número da complementar sorte. só uma questãozinha sobre o front-end, Vamos lá. que aí é uma versão que a gente criou já sem o layout do cliente, né, pra gente poder mostrar aqui. Mas quando eu estava fazendo, eu acho que foi a primeira vez que eu vi muita importância em usar algo como Bootstrap para acelerar meu processo. Porque esse foi o primeiro projeto que chegou para mim que era isso aqui é para hoje, tem que liberar hoje. Para fazer isso tudo aqui, eram essas 3 telinhas, eram simples, mas acho que foi a vez que eu realmente vi muita utilidade, né, em aplicar o Bootstrap ali no meu código. Acelerou muito o processo e acho que foi tipo parte essencial na minha experiência do front-end nesse dia. Exato. E vale a gente lembrar aqui que não foi só essa página. A gente está mostrando aqui só a página de cadastro, mas tinha uma landing page inicial, onde a pessoa clicava, né, e ia para essa página onde tinha um formulário, e depois a gente tinha uma terceira página que era o agradecimento, né, com os números da sorte gerados e tal, e uma quarta página depois que a gente divulgou o ganhador. Claro que essa quarta e última página né, foi feita depois que estava a campanha no ar e tal. Mas inicialmente, para lançar essa campanha, a gente precisava de pelo menos umas 3 páginas funcionando. Bom, vou falar um pouquinho agora das regras para a geração do número da sorte. Então, a Secap, que a gente falou lá nisso, eles determinaram umas regras, né, para a gente de como que deveria ser gerado esse número. Então, o número era baseado em 2 algarismos, que ia de 00 a 19, né, que eram gerados, e depois uma sequência de mais 5 algarismos, que vai né, de 1 até 999, gerados de forma aleatória. Então, os exemplos aqui, né, de como é que seriam esses números à sorte, ou seja, cada produto que a pessoa comprasse geraria um número desse aqui, né, com uma sequência de 2 dígitos e depois um ponto mais uma sequência de 5 dígitos. Bom, cada participante recebe um número da sorte, seguido a uma lógica, né, prefixo mais, né, que vai de 00 a 19, mais número aleatório. Aqui dá uns exemplos para vocês, né, de primeiro participante recebeu esse número, segundo esse, terceiro esse. Ao atingir o número 19, né, ou seja, o 00 até 19, o sistema reinicia para 00. Então, esses 2 dígitos, ele vai de 00 a 19, né? Sempre tinha que seguir essa regra. Bom, então, um exemplo aqui, se eu cadastrei vários produtos no mesmo cupom, eu recebo a quantidade de números da sorte iguais ao número de produtos que eu disse que comprei, né? Todos com o mesmo dígito verificador ali, né? Os 2 dígitos primeiros. Aqui no caso eu coloquei como exemplo 00 e os outros 5 são aleatórios. Então, se eu comprei 3 produtos no mesmo cadastro, ele sempre ia usar os mesmos 2 dígitos nesses números da sorte, tá? Então, aqui um exemplo, se eu comprei 3 produtos, ele geraria, por exemplo, esses 3 números da sorte para mim. Ok? Bom, vocês viram ali como é que era um pouquinho complexa essa geração de número da sorte. Daqui a pouco nós vamos mostrar a lógica de como é que a gente resolveu isso aqui. Bom, além disso, a gente tem que pensar em segurança, né? A gente vai validar esses campos de formulário, né? A gente não poderia ter 0 tipos de validações, a gente tinha que ter algum tipo de validação, porque, né, vários desses campos eram obrigatórios, na verdade todos eram obrigatórios. Precisava validar o CPF, né, para saber que era um documento válido. A gente precisava verificar se o participante era maior de 18 anos, ou seja, a data digitada de nascimento precisava ser de maior de 18 anos. A gente estava permitindo o upload de imagens, então a gente tinha que se preocupar que fosse arquivos de imagem mesmo, né? Então a gente estabeleceu que seria apenas JPG ou PNG, esses arquivos de imagem. A gente limitou também o tamanho desses arquivos, hein? Se foi 4 megabytes talvez, para não permitir realmente arquivos muito grandes ou algum hacker tentar inserir algum arquivo ali via upload e tal. Então a gente colocou esse limite e tem um CAPTCHA para evitar muitos cadastros via robôs, via crawlers, né? Bom, a gente preocupou também, a gente sempre preocupa com as regras de LGPD, né? Então a gente
disponibilizou no formulário um termo completo sobre o uso dos dados enviados do participante na promoção, ou seja, o que aconteceu com esses dados, né? A empresa, como é que a empresa ia usar esses dados após o cadastro. Os dados apontantes foram mantidos em base online só até o término da promoção, ou seja, esses dados ficaram ali online só durante o período da promoção. E após isso, eles foram descartados, né? A gente, na verdade, fez um backup e entregou esses dados para a empresa. Os dados serão mantidos apenas até a finalização da campanha, né? Que foi o que eu falei aqui, né? Até a apuração dos ganhadores. As imagens de cupom fiscais também foram armazenadas só durante a campanha, para a gente conseguir fazer o sorteio e validar que a pessoa ganhou. Depois, esses dados também foram descartados. Bom, as soluções que a gente usou para esse projeto. A gente construiu um tema personalizado no WordPress. A gente usou o WordPress, que a gente poderia ter usado qualquer outra ferramenta, qualquer outro CMS. Eu poderia ter feito um Node com Next, com React, né? Porque na verdade nem existia Next. Talvez React, alguma coisa assim, mas a gente trabalha muito com o WordPress e a gente sabe das facilidades e sabia que, pelo prazo que a gente tinha, seria um projeto que encaixaria muito bem trabalhar o WordPress nele. Então a gente usou o WordPress, a gente usou um custom post, um plugin de criar custom post, a gente criou um custom post personalizado chamado promoções, a gente talvez nem precisasse fazer isso, mas a gente fez para deixar isso mais organizado. A gente usou o plugin ACF Advanced Custom Fields, para criar os campos de personalidades. Eu não vou nem entrar na discussão do ACF, que a gente sabe que tem uma polêmica aí por trás desse plugin, mas não é assunto para hoje. A gente usou um plugin de SMTP, né, para configurar uma conta segura de envios de e-mail, né, que foi o WP Mail SMTP. A gente usou um plugin de segurança, né, claro, né, tudo que a gente faz, principalmente tem que ter segurança, né, principalmente que a gente está trabalhando com um formulário que existe entrada de dados, então a gente precisava ter pelo menos um pouco de segurança, então a gente optou por usar aqui o WordFence. E um plugin de backup, né, a gente também precisava ter esses dados seguros e fazer um backup. Eu não me lembro, mas talvez a gente estava fazendo backup, talvez fosse um backup diário ou semanal desses dados, porque a gente não poderia correr o risco, por exemplo, de dar um problema no servidor e a gente perder esses dados, né? Então a gente fez um esquema de backup para manter esses dados sempre seguros, né? Para a gente não perder nada. Bom, aqui um pouquinho das telas, né, do formulário, aqui um cadastro principal, onde a pessoa indicava os produtos e aqui depois os números da sorte gerados. Bom, aqui depois que fazia o cadastro, ele salvava esses dados aqui, ó, dentro de um formulário, dentro do custom post, promoções que a gente criou dentro do próprio WordPress, né, que é a tela do painel do WordPress. Bom, antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar para vocês o formulário funcionando. O Caio disse que a gente não tem o chat, né? A gente poderia ter mandado o formulário lá no chat, mas depois a gente coloca aqui para vocês só uma atualização. O formulário para vocês, se vocês quiserem entrar e testar. Deixa eu recarregar ele aqui. Então, ó, o formulário, ele tem esse formulário aqui, ele é um formulário de teste, então ele já gera automaticamente nomes aleatórios, e-mails aleatórios e celulares, ele já gera todos os dados aleatoriamente para a gente, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. É um JavaScriptzinho que eu sempre uso para fazer testes, então ele já preenche para mim esses campos, né, pra gente, né, principalmente quando a gente tem formulários grandes, a gente tem que ficar fazendo teste, ficar preenchendo esses campos o tempo todo. Eu sei que existem, né, extensões do navegador que fazem esse trabalho, mas eu gosto de usar esse JavaScriptzinho que já preenche os campos para mim. Então, aqui, né, o Thiago Embraim Ribeiro, né? Tá aqui, tem o telefone, tem CEP, ele aceitou os termos, né? Ele clicou aqui para aceitar os termos. Segundo passo, ele tem que selecionar um arquivo. A única coisa que esse JavaScript não faz é selecionar arquivos, então eu vou ter que selecionar um arquivo aqui. Eu vou ter que inserir aqui uma nota fiscal. Vou inserir um cupom fiscal. O supermercado já está aqui. E aqui os produtos, é onde eu tenho os produtos da marca. Aqui, claro, são produtos fake, né? Mas aqui eu tenho os produtos da marca, onde que eu digito o código de barra e a quantidade de produtos que eu comprei desse
desse produto, né? Então, vamos supor aqui que eu comprei 5 desse produto e mais 2 desse outro produto aqui. Na verdade é que eu tenho que digitar o código de barras e aqui eu vou colocar a quantidade que eu comprei. Vou clicar antes disso aqui, deixa eu só guardar o nome, né? O Thiago Ibrahim. Vou fazer o envio, submeter os dados do cadastro. Então aqui estão todos os números da sorte, né? Como eu coloquei que eram 4, né? 5 produtos, 5 de um produto e 2 do outro, então ele me gerou 7 números da sorte, né? Seguindo aquela ordem, tá vendo? Do primeiro número, dos 2 dígitos sempre sendo um sequencial, né? Sempre sendo o mesmo, né? E a gente pode dar uma olhada aqui agora, dentro do WordPress, né? Que a gente tem, deixa eu dar um zoom. Lembrando lá foi Thiago, né? Então vamos atualizar aqui a página. Aqui, ó, o Thiago Ibrahim Ribeiro. Então aqui, o Thiago Ibrahim Ribeiro, ó, ele tem cada número da sorte dele aqui, ó, gerou um cadastro diferente, ó. Então ele tem 7 vezes o cadastro dele aqui, porque cada um é um número da sorte que foi gerado para ele. Eu vou clicar aqui para a gente ver os detalhes. Então, todos os campos que foram preenchidos lá no formulário, né, estão salvos aqui dentro da página. Então, nome, e-mail, telefone, CPF. Aqui ele me salva um link com a imagem, tá? Eu posso clicar aqui também e ver essa imagem, tá? Com o fiscal que a gente mandou lá. E aqui são os produtos, né? Então aqui ele comprou 5 desse arroz integral, né? E 2 desse arroz para risoto. Os outros produtos aqui ele não comprou, então ficam vazios. Bom, vamos voltar para a apresentação. Então, detalhes. A gente viu ele funcionando. Vocês querem falar alguma coisa, Wesley? Fernando? Bem, no código a gente vai ter mais alguns pontos ali que vai ser interessante, né, baseado nas nossas decisões e o que escolhemos. Para resolver. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dos detalhes. Então, vocês viram funcionando o formulário funcionando, gerando os números. Eu só não mostrei e-mail aqui, porque também acho que a parte de e-mail aqui nesse servidor que eu coloquei não está configurada. Então, ele provavelmente não está enviando e-mail, mas funções nativas do próprio WordPress, tá? Então, para o processo de upload, a gente decidiu usar funções nativas do próprio WordPress, né? Seria mais rápido a gente usar essas funções do que, por exemplo, pegar um framework de front-end para fazer isso, ou uma biblioteca JavaScript ou algo do tipo, ou até uma biblioteca PHP para fazer isso. A gente aproveitou os próprios recursos de processo de upload do WordPress para fazer a parte de envios das imagens, né, dos cupons fiscais. A gente criou uma função para gerar números à sorte e salvar o número do título e slug do custom post, foi aquilo que vocês viram lá, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que aqui, ó, o título do post, a gente colocou o número da sorte aqui e o nome do participante. E no slug aqui do post, a gente trabalhou com o número da sorte. Para fazer validações. Fazer a validação e na hora de sortear também, isso aqui facilitou um pouquinho a vida da gente, tá? Bom, a gente usou a função WP Insert Post, né, para inserir para criar um novo post ali personalizado de promoção, e usou a função Update Field para inserir dados nos campos do formulário e enviar o e-mail através da função WP Mail. Vocês estão vendo que são funções nativas do WordPress, né? Então, tudo isso já existe no WordPress, né? Daria para ser feito até sem nenhum daqueles plugins. A gente optou por usar plugins, mas se a gente quisesse fazer isso tudo na mão dentro do WordPress, a gente poderia ter feito, porque é tudo coisa nativa do próprio WordPress. São funções nativas, né? Aqui um pouquinho de código. Se quiser falar um pouquinho, Wesley, então a gente tem aqui essas 3 funções, na verdade, são funções para gerar o número da sorte. Se você quiser explicar um pouquinho, que essa foi a parte do Wesley. Nossa, foi um desafio tanto para mim naquela época, porque são tantas regras envolvidas em um tempo bem curto. Mas foi algo interessante, né? Porque você tem que ser muito criativo para isso, né? Coisas que eu aprendi com isso
que eu poderia pontuar antes de falar mais sobre o código é: não confie em números aleatórios, eles se repetem bastante. Mas voltando lá. A primeira parte ali vem ali a geração, né? A geração do ID, né? Que vai ser inserido lá naquele slug lá, tá? Onde a gente vai colocar as informações do ID do código, tá bom? No segunda etapa, a gente faz a junção, né, das regras ali, que vem da parte do número da sorte. Você tem 2 dígitos mais os números da sorte, e aí você passa para a próxima etapa da validação. Embaixo a gente vai ter ali a validação da sorte, que ele vai fazer o quê? Ele vai lá no WordPress, pegar as informações e verificar se já existe. Que é importante garantir que os números não se repetem, né? Uma pessoa ou 2 pessoas não podem ter o mesmo número da sorte, que foi bastante importante. E, ao tudo, isso fez uma função gigantesca, como você pode ver aí, né? Onde eu passo o número da sorte, o ID para fazer a geração, e o nosso para poder subtrair, né? Uma coisa para poder colocar lá no slug. Foi todo um processo ali de adaptação, né? Como você pode ver, tudo é funcional, né? Porque era mais prático, né, nesse momento. Então, a gente tinha um processo, então quanto mais rápido pudesse se fazer ali, né, a gente se propôs a realizar. Você quer também dar algum ponto, Ederson? É só até abrir o código aqui, né, para a gente ver. Isso aqui tá um pouquinho mais ele tá um pouquinho difícil de ver, mas basicamente a gente pegou o último post inserido, né, na promoção. A gente sempre pegava o último para a gente saber, a gente tinha que obter o último exatamente para a gente saber qual que era aquele número sequencial, né, aqueles 2 primeiros dígitos, né, que vai do 00 a 19. Então a gente precisava pegar o último para determinar qual que era o próximo número da sequência, né, que ele sempre segue uma sequência. Se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que tem sempre os números, tá vendo? 06, 66, 05, 04, então ele vai seguindo a sequência, tá vendo? Então ele é meio que sequencial esses números. Então a gente sempre pegava o último post inserido para obter esses 2 dígitos, né? Validamos cada um deles. Por isso que a gente foi até fácil a gente colocar esses dígitos no slug ali do post para a gente obter esse número de forma rápida, de forma simples. Tanto nela como no título. Tanto lá como no título. Bom, aqui é aquelas funçõezinhas, né, que vai do 00 ao 19 ali, né, que é cálculo dígito, que o Wesley explicou, né? Aqui ele gera os 5 dígitos depois que vem dos 2 primeiros dígitos, né? O randômico que não é assim tão randômico, igual o Wesley falou. Não né? Quando a gente tiver a computação quântica, a gente vai ter números randômicos verdadeiros, né? Hoje a gente ainda não tem, né? É só uma simulação. E aqui a função para gerar esses números da sorte, né? Que também é uma função que verifica, né? Na verdade, o que essa função aqui faz, ela vai lá de novo no WordPress e verifica se já existe esse mesmo número da sorte cadastrado lá. Ou seja, eu não poderia gerar o mesmo número da sorte para 2 pessoas, né? Então esse número tinha que ser único, né? Isso, se esse número que ele gerou não for único, ele vai continuar até encontrar o número da sorte ideal e atribuir à pessoa que está cadastrando lá o seu produto, né? Com a nota fiscal. Isso. Então a gente teve que fazer essa função para garantir. Aqui são os detalhes e aqui no final das contas é a função, sendo a função validar o número da sorte, que valida e faz essa geração de números conforme cada produto que o participante selecionou lá. Um pouquinho de código aqui. Esse repositório também, se vocês quiserem, depois a gente pode compartilhar com vocês. Bom, aqui já é a parte do upload. Da parte do upload eu posso mostrar aqui também, que vai ser melhor a gente mostrar aqui no VS Code. A gente usou, né, se a gente recebeu os dados, né, via post do formulário, a gente pega essas bibliotecas do próprio WordPress, né, essas funções de upload, né, seta no projeto. A gente usa aqui as próprias instruções do WordPress para fazer esse upload de imagem, né, dando tudo, se der errado, ele vai colocar aqui que deu um erro, né, às vezes a imagem está maior do que o tamanho que ele estabeleceu e tudo mais.
ele volta, se der certo, ele passa para frente. Função bem simples também, nativa do WordPress. Documentação do WordPress, vocês acham essa função fácil, tá? Bom, aqui já é a função que a gente usou, que é a WP Insert Post, para inserir esses dados dentro daquele post lá que vocês viram. Deixa eu localizar aqui no VS Code. Tá aqui. Hoje até tem uma forma mais eficiente de fazer isso, né? Mas naquele momento a gente só criava e depois atualizava, né? Isso. O que a gente fazia? Nessa época a gente fez isso. A gente criou primeiro o post, né, com o nome, né, com o número sorteado mais o nome. Né? Aqui a gente está dentro de um for each, ou seja, ele vai criar vários, né, ou seja, dependendo da quantidade de produtos, então ele cria vários posts, né, conforme ele está dentro desse for each. O post type é do tipo promoção, e aqui a gente pega os dados vindo do formulário, né, a gente cria o post, a gente obtém o ID do post, e aqui a gente vem e alimenta cada campo do formulário através da função update field. Né? Cada um dos campinhos lá, criado no ACF, é alimentado aqui dentro. Bom, passando aqui, por fim a gente tem a função que faz o envio do e-mail, que é a WP Mail, que também é uma função nativa do WordPress. No final aqui a gente envia o e-mail para participante, a gente cria um e-mail aqui, uma variável com um e-mail na versão HTML mesmo, a gente coloca umas logomarcas ali dentro, e os números da sorte gerado vão aqui nesse e-mail. Né? Por fim, a gente executa a função WP Mail, que a gente envia para esse participante. Lembrando que para poder fazer esse disparo, o servidor tem que ter as configurações corretas para poder liberar esse processo. Normalmente, caso não tenha no servidor, você vai ter que usar outros meios, né? PHP e-mail ou por aí vai. Exato. Como o próprio WordPress já tem essa função WP Mail, é mais fácil a gente usar a função WP do WordPress, né? A gente só instala aquele plugin WP SMTP Mail e configura uma conta válida de SMTP para ele conseguir fazer submissão desses e-mails, né? Enviar esses e-mails corretamente. Para você adicionar lá. Exato. Bom, resultados dessa campanha foi que os usuários tiveram dificuldades de envio, né? Ao longo da campanha a gente viu que tinha muita gente reclamando que não conseguia enviar as imagens, né? Muita gente estava pelo celular, então tinha dificuldade e tal. Mais talvez por conta da idade do público-alvo que estava trabalhando nessa campanha. Então, algumas pessoas tiveram essas dificuldades de envio, né? O que fez a gente até melhorar um pouco ali a parte de visual ali, de como é que selecionava e tal. No início era um pouquinho diferente. Alguns participantes geraram mais de um número da sorte para o mesmo cupom. Isso aqui foi um problema que a gente detectou, né? Alguns usuários viram que eles poderiam mandar o mesmo cupom mais de uma vez. Ou seja, vocês viram que durante o processo a gente não valida o cupom, a gente só recebe essa imagem. Mas a gente não consegue escanear essa imagem para ver se realmente aquele número, aqueles produtos, aquele cupom já tinha usado uma primeira vez, né? Então não tinha como, a curto prazo de tempo, não tinha como a gente fazer isso, né? Então a gente estabeleceu a regra seguinte: a gente, se algum desses participantes forem sorteados que gerou mais de um número com o mesmo cupom, a gente ia considerar só os primeiros números gerados, só a primeira vez que ele se cadastrou. Os outros cadastros que ele fez, a gente iria desconsiderar. Eu acho, eu não me lembro, mas eu acho que não aconteceu de nenhum desses participantes serem sorteados. Tá? Não foram. Não foram. A gente precisou, durante esse processo também, emitir relatórios de cadastro para a equipe de marketing, né? Durante a campanha, tinha campanha de rádio acontecendo, campanha no Instagram e tal, e o pessoal fazia campanha e precisava saber se estava aumentando, se tinha mais cadastros sendo enviados, né? Então, a gente precisou também criar uma forma de diariamente exportar esses dados e criar uma forma de que o pessoal da equipe de marketing pudesse visualizar esses cadastros, estavam realmente surgindo efeito nas campanhas que estavam acontecendo aí na mídia. E, por fim, também a gente teve que fazer o processo do ganhador, né? Quando teve o sorteio, a gente teve que fazer esse processo também de forma manual. A gente não criou nenhum script para fazer esse sorteio de forma automática. Se você quiser falar um pouquinho aqui, Wesley, desse relatório aqui, que
Bem, esse relatório aí, ele Trabalhou veio na mais nisso? descrição, né, ô Anderson? Esse relatório. Porque é o seguinte, né? A gente teve mais de uma promoção, né? Desde o primeiro, que foi o Dia das Mães, e aí sucessivamente vieram outros, né? Não havia assim, assim, uma visão clara se eles iam fazer diversos, mas via vendo sucesso um atrás do outro, então sucessivamente foi continuando. E nesse processo, né, a gente viu a evolução na época, era simples de extrair as informações, né? Mas chegou num ponto que quando você passa de 10, 20, 30 mil dados ali, fica bem difícil você trabalhar, né? E foi um ponto bem interessante, porque você vê os limites, né, que o WordPress ali consegue na questão de processamento e a parte da quantidade de dados recebidos, né? Tanto eu e o Anderson teve que trabalhar numa solução, né, que ao mesmo tempo que pudesse processar essas informações, para que o marketing ali pudesse ter essas informações no dia seguinte, todas elas já bonitinho pré-processadas. Então, em vez de tentar processar tudo de uma vez dentro do sistema, algo que ele não daria, né, essa competição, né, de recursos, tanto pelo site, mas o nosso para poder utilizar e gerar essas informações, a gente preferiu, né, gerar elas todo dia, né, na verdade da meia-noite mais ou menos, processar as informações do dia, e no dia seguinte está lá para o usuário de marketing, né, poder pegar essas informações e trabalhar em cima, né. Isso. Só reforçando, né, o que o Wesley falou no início, essa promoção ela deu tanto certo que esse cliente repetiu mais algumas vezes. A gente trabalhou, acho que talvez 2 ou 3 anos para esse cliente fazendo essas promoções, né? Teve 2, 3 por ano, eu não me lembro exatamente, mas a gente acabou fazendo várias vezes essa mesma promoção com prêmios diferentes, né, em cada tema que esse cliente usou. Bom, Tava até só dar um adendo aí, tava até no ó, nosso radar, né, de colocar algo para poder fazer nosso, em vez de manual, né? Na época a gente fazia manual, a verificação e tudo mais, né? Mas como havia um processo para se seguir, dava para se automatizar. A gente até exato. discutiu isso. Que aí, isso é exatamente a regra, as regras de apuração do sorteio, elas não eram tão simples, né? Então, aquilo que era esse número da Loteria Federal, ele tinha uma regra para a gente obter esse número, né, o número premiado. Então, essa aqui é um print, né, da regra. Então, a gente tinha os 2 primeiros dígitos que eram obtidos ali, eram os 5 prêmios, né? Os 5 prêmios da loteria, né? Então a gente extraiu o número dessa forma, como a gente está vendo aqui nesse uma espécie de um array aqui, né? De números. Então era o primeiro dígito aqui, os 2 dígitos aqui e o número da sorte era aqui. Claro que nesse caso, né? O número sorteado seria esse aqui, né? 0438097. Ou seja, quem receberia o prêmio, mas nem sempre a gente obtinha exatamente esse número, né? Eu acho que nenhuma das vezes a gente obteve o número exato, né, quando foi pegado o prêmio. Então a gente tinha que fazer uma regra de subir ou descer esse número para chegar ao ganhador, né? Então, então foi o que a gente foi fazendo e fomos chegando aos ganhadores aí do sorteio. Bom, o que a gente poderia melhorar para uma próxima campanha, né? Se a gente fosse fazer de novo essa campanha hoje, né? A gente poderia ter um agente de IA que extrai os dados do cupom fiscal, né? Na época a gente não tinha, né, Nem inteligência artificial igual a gente tem hoje, né? A gente ainda estava, acho que estava começando a se falar ainda de chat GPT, né, na época, né? Finalzinho, quando a gente terminou de fazer essas campanhas, estava começando a chegar aqui, né, no mercado, né, essa inteligência artificial, né, para a gente. Né, nesse mesmo agente poderia ser capaz também de verificar se o recibo já tinha sido usado antes, né, que a gente poderia evitar aquele problema de pessoa usar o mesmo recibo mais de uma vez para gerar mais números da sorte. Né? E uma função também para encontrar os vencedores através dos números sorteados na loteria, que foi essas regras que a gente explicou. A gente poderia também ter criado uma função para chegar mais rapidamente nesse sorteado, né? Que a gente acabou fazendo isso manualmente. Bom, só para falar um pouquinho sobre como é que foi, né? A campanha, a gente teve um sorteado, por exemplo, que em vez de ele mandar para a gente o cupom fiscal, ele mandou uma selfie dele mesmo.
Felizmente a gente teve que, né, desclassificar e sortear outra pessoa. Por exemplo, a pessoa ganhou, mas na hora que a gente foi conferir se ela realmente estava com todos os dados certinhos, na hora que a gente foi conferir o cupom fiscal, ela tinha mandado uma selfie. Então, infelizmente, ela não tinha o cupom fiscal para comprovar que ela tinha sido Realmente comprou ganhadora. tudo. A gente teve que descartar e sortear outra pessoa. Então, aconteceu algumas coisas desse tipo, assim, que são engraçadas, mas rolou isso. Bom, a gente tem uma outra opção, né, um outro insight que a gente tem aqui também, é que a gente poderia fazer esse formulário usando também uma função do ACF, que é a ACF Form. Né? Não sei se vocês conhecem, mas eu nessa época eu não conhecia essa função. Eu vou mostrar ela aqui para vocês também, que ela é bem interessante. É uma função que o próprio ACF consegue criar para a gente. É uma função bem simples de usar. Aqui vou apresentar para vocês um template page, né? Aqui ele está com o próprio header, né? A gente está chamando aqui o head do WordPress. A gente precisa chamar no head esse ACF Form Head para que essa função funcione, tá? E basicamente ela é uma função, né, onde você passa que o formulário vai gerar um novo post. Então, ele sempre gera um novo post. Aqui eu passo o tipo de post, poderia ser post ou um post customizado, igual aqui, né? A gente usou post promoção. O status desse post, né, que vai ser sempre publicado. Aqui os grupos do formulário que vai ser usado, né? Que o ID do formulário é o ID 12. Aqui o que vai estar no botão de enviar. Aqui se ele vai jogar, por exemplo, um spinner que vai ficar rodando quando enviar, e aqui é uma mensagem de sucesso quando a mensagem foi enviada. Esse pequeno trecho de código resulta nisso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui está sem CSS, sem nada, né? Sem design, mas basicamente ele já gera para a gente um formulário baseado no formulário que a gente tem aqui no CF. Ó. A gente tem esse formulário aqui, ó, que é o cadastro de promoções. Ou seja, isso aqui ele já gera para a gente o formulário com o back-end, ou seja, todas aquelas funções de inserir post, de criar, tudo poderia ser feito através desse formulário aqui, sem precisar a gente montar um back-end complexo, igual a gente montou, e daí sem ter muito trabalho de front, ou seja, isso aqui seria muito mais rápido até de fazer. Né? Então, se eu colocar aqui, se eu digitar qualquer coisa aqui, dá um e-mail válido aqui, né, pelo menos... Fone. Aqui não tem validação, né? Aqui nós estamos fazendo de uma forma mais simples. Tá, mas claro que precisaria ter algum tipo de validação e tudo mais. Acho que ele nem pede todos os campos, mas vou só fazer aqui um envio para vocês verem também que ele funciona. Aqui ele não está retornando para nada, tá? Mas se a gente voltar aqui em promoções, vamos ver que ele vai gerar. Ele gerou para mim um sem título também, porque eu não trabalhei aqui qual que seria o título, né, dentro da função, mas ele salvou para mim também. Então, assim, sem escrever muito código, com um código bem simples, a gente já consegue pegar um formulário da CF, chamar ele dentro de uma página, ele automaticamente já faz todo esse trabalho de envio, né, de criar o formulário, de submeter esse formulário para dentro de um post que a gente aponta. Tudo aquilo que a gente fez agora de forma muito mais rápida, né? Seria bem mais simples usando essa função aqui. Certo? Diga, Wesley. Muito mais simples se você fazer uma comparação com código a código, você vai ver a diferença enorme, né? O ACF pode trazer o que a gente tinha que fazer naquela época, né? Exatamente. O que faria que a gente ganharia bastante tempo, né, se a gente tivesse usado esse recurso na época, né? Bom, por fim, é isso aí, né? Agradecer a vocês, a quem estiver escutando a gente. Fernando, se você quiser falar alguma coisa também, você ficou caladinho aí agora. Aqui essa parte realmente vocês foram os mestres desse código. Mas você foi o mestre do front também, conseguiu liberar rápido pra gente. Aqui o QR Code aqui, se vocês quiserem entrar no repositório, tá aqui, tá? Esse repositório está aberto, se vocês quiserem pegar e acessar esse projeto que eu mostrei aqui no VS Code.
Quem quiser entrar lá e baixar, tá liberado. Palmas. Bom, e o Ederson, desculpa. O Anderson falou que a apresentação dele estava simples, né? Eu achei muito massa o case, como vocês utilizaram as funções do WordPress. Cara, vocês fizeram um trabalho sensacional. Valeu, cara. Eu vou deixar aberto agora para quem quiser enviar pergunta. Se quiser enviar pergunta agora, fiquem à vontade. Senão também depois vocês enviam. O link do LinkedIn de todo mundo está aqui na descrição. Então conectem com eles. E se vocês quiserem ir direto no criador, essas pessoas aí que vocês têm que chamar lá para pegar algumas ideias e fazer uns sisteminhas também.